psicotrópico, para outro abandono familiar, para outro algum transtorno mental. Esse é o momento. Se já não está sendo feito, que eu acredito que esteja, mas esse é o momento de se fazer, né? O inverno começa só no próximo dia 20 de junho, mas as temperaturas já começaram a baixar, né? Com isso, vem as doenças respiratórias. Vamos acompanhar. Dá para sentir na pele. O inverno está chegando. Climatologicamente, sempre há a entrada de massas de ar mais frio que podem causar uma queda significativa nas temperaturas, né? Isso vai depender de várias condições de circulação da atmosfera, mas climatologicamente, sempre os meses de junho e julho, sempre tem a entrada de massas de ar frio. Então, cuidado, é hora de se proteger. E eu não estou falando só do frio. Com a estação mais gelada do ano, as doenças respiratórias também chegam com tudo. A tendência, né, o frio é ter mais gripe, ataca a sinusite, né, vem mais resfriados, então há mais doenças. A garganta incomoda um pouco mais, né, faz parte do tempo quando dá resfriado assim. E você sabe por que se adoece tanto por doença respiratória nesse período? Não, sei não. Uma das explicações é a baixa umidade do ar, algo típico dos dias de inverno. Existe um mecanismo de barreira que é prejudicado nos momentos de sazonalidade, temperatura mais baixa, onde a nossa fisiologia perde um pouco a umidade das mucosas e necessariamente isso torna essa barreira um pouco ineficaz. Além disso, a própria temperatura baixa, associada a outros fatores, evidentemente, pode diminuir um pouco a nossa resposta imunológica a agressões externas, né? como o próprio vírus. E a lista de doenças vagando por aí não é pequena, viu? Tem resfriado, gripe, sinusite, pneumonia, bronquite e a Covid-19. Diferenciar uma da outra sem orientação médica pode ser complicado. Segundo especialistas, os sintomas iniciais às vezes são parecidos. Tem tosse, coriza e até febre. Mas, se em tempos de pandemia, a recomendação é evitar ao máximo ambientes hospitalares, fica a pergunta: qual é o momento certo de buscar atendimento? As manifestações respiratórias mais graves, habitualmente, são acompanhadas de dificuldade respiratória, um nível de incursão respiratória aumentado. Necessariamente, esse paciente acaba tendo dificuldade de falar, às vezes caminhar, fazer atividades do dia a dia são comprometidas. Então, esse é um sinal de alerta. Esse paciente deve procurar auxílio médico, ele deve ser avaliado por um profissional de saúde para seguir os próximos passos do tratamento. E tem muita gente fazendo isso de acordo com o médico. Só no hospital onde ele trabalha, na região norte da capital, os atendimentos relacionados a doenças respiratórias cresceram 65%. A comparação foi feita entre a primeira semana de maio e deste mês. O número de mortes por algum tipo de síndrome respiratória aguda grave também preocupa. Dados do governo de Minas revelam que só em 2020 o estado registrou 1.000 óbitos a mais do que no ano passado. O novo coronavírus seria o principal responsável por isso. Mas se a pandemia não é o único risco, em tempos de inverno, o que vale mesmo para qualquer doença é a prevenção. Hoje, como mecanismo primordial da prevenção, são os cuidados preconizados pela Organização Mundial da Saúde, que é a higienização de mãos, a separação e a segregação do atendimento de pacientes com sintomas respiratórios nos hospitais, o uso de máscara como barreira física, né? Hidratação bastante patente, assim, hidratação com água, líquido, ingestão de pelo menos 2 litros e meio de água por dia, para evitar ressecamento das mucosas, garantir uma barreira física contra agressões externas e os vírus, sejam eles da Covid-19 ou qualquer vírus comumente acometido nessa época de inverno. Comumente acometidos nessa época de inverno. Eu vi uma postagem de um amigo meu ontem dizendo o seguinte: número de mortos relacionados pelos cartórios de pessoas naturais é muito maior ou cresceu tantos por cento em relação ao número oficial dito pela Secretaria Estadual de Saúde. Aí tem uma postagem de amigos meus, inclusive. E eu acabei não repercutindo, porque eu queria falar aqui. Vocês tenham pelo menos a dignidade, viu, senhores? Senhoras e senhores. Jornalistas, sobretudo. Tenham a dignidade, eu estou zangando com vocês, de nesse número maior de mortos, se vocês querem postar de fato o que está dentro, o que estão
relacionados nos cartórios, relacione quais são essas mortes. Porque senão, vocês não estão prestando nenhum tipo de serviço. 267 pessoas morreram no último ano, assim, tá. Quantas delas foram de uma batida de ônibus, onde 40 pessoas morreram? Que não aconteceu no ano passado. Então, se vocês querem ficar postergando, julgando a piadinha, morreu mais, coloquem quantas pessoas de quê, caramba? Senão fica chato, fica desigual. Viu, meus amigos jornalistas? Senão não fica justo. E o que eu quero é justiça. Estamos numa pandemia. Quem disse isso foi a OMS, chancelado pelo Brasil em fevereiro. 200 e tantas pessoas morreram a mais. De quê? De quê? Morreram de quê, caramba? Sabe? Que coisa chata. Aí um outro colegaço meu colocou uma postagem lá, o cara falou, o Stanley falou que tem uma pessoa e tá aqui, doutor Marco, vai falar comigo daqui a pouquinho. Uma pessoa, teve o pai dele faleceu o pai dele. E porque quiseram colocar como Covid-19. Não, meu pai morreu de infarto. Ou de AVC, sei lá. Daqui a pouquinho o doutor Marco vem, né? O que me chama a atenção disso? O que me chama a atenção disso? É que os números precisam ser questionados de fato. Porque nós estamos aí com as doenças respiratórias que todo ano acontece. Mas esse ano estão morrendo de quê? Será que foi o aumento de AVC porque deixaram de sair de casa no pronto-socorro para correr para o hospital porque disseram para a gente evitar isso? Será que não foi acidente doméstico? Será que não foi algum tipo de problema renal? Não, vocês querem pegar só o número pelo número. Isso não é correto. Vocês me corrigem tanto, corrijam-se também, né? A Prefeitura de Santana do Riacho, onde fica a Serra do Cipó, liberou as atividades turísticas na região a partir de amanhã.